Pessoal, já deu quórum, vamos começar com a reunião. Boa tarde. Obrigado pela presença de todo mundo. Antes de começar a reunião, o Paulo Rufino não está presidindo essa reunião da congregação, que é a primeira da gestão dele, porque ele está afastado do Encontro Brasil-Espanha de Matemática, em Cádiz, e ele já faz tempo que ele está bastante preocupado com não estar na primeira congregação, então ele mandou uma cartinha para ler para a congregação, em nome dele, então eu vou ler primeiro. Caros colegas do MEC, será um prazer e uma honra para mim dirigir o MEC e trabalhar com vocês nos próximos 4 anos. Tenho certeza que juntos poderemos fazer algumas coisas que vão beneficiar muito do nosso trabalho de pesquisa e ensino extensivo. Contamos com um enorme potencial individual e coletivo de toda a comunidade do MEC. Venho justificar a minha ausência me dirigindo à congregação diretamente. Desde um ano atrás, muito antes da minha candidatura de diretoria, eu tive comprometido na organização de uma sessão temática em dinâmica estocástica, no segundo encontro Brasil-Espanha de Matemática, e esse evento está sendo realizado justamente essa semana. Lamento muito minha ausência, mas ponderando benefício e prejuízo, conversando individualmente com muitos de vocês, julguei que nessa semana a diretoria do MEC estaria bastante estável, e, portanto, os prejuízos poderiam ser maiores se eu desmarcasse o último ano da participação da equipe. Mesmo estando à distância, estou acompanhando detalhadamente todas as questões da diretoria. Abraço a todos. Bom, então, dada a mensagem do Rufino, vamos começar a reunião. No expediente hoje, primeiro a gente tem os justificativos de ausência de membros da congregação. Bom, tem o Rufino, está afastado, Cristianação Filha, está dando de cima, está de férias, está sendo substituído pelo Ademir. O professor Serguei Popov está vindo de férias, sendo substituído pela vice-chefe do DEI, a professora Mariana. O professor Pedro Catumonha está afastado para participar do congresso, ao mesmo congresso na Itália, está sendo substituído pela vice-chefe do DEI, o professor Lucas. A professora Ildete está afastada da Panambanca, fora de Campinas, está sendo substituída pelo Marcelo, professor Santos. A Beatriz, funcionária de finanças, está de férias, está sendo substituída pela Samira, que não chegou ainda. O Rafael, representante discente, ele está sendo substituído pelo Guilherme Tavares na congregação. Eu tenho no expediente alguns informes para falar. Sei, talvez mais gente queira falar comigo, o Lúcio precisa falar alguma coisa, mas eu queria começar tratando sobre o que foi discutido nos últimos duas reuniões de consulta. Teve uma reunião de consulta no dia 27 e 11, que o Paulo participou, e teve uma reunião de consulta no dia 11 de dezembro, que eu participei, foi terça passada, terça dessa semana, foi uma reunião de consulta para votar o orçamento. Os pontos mais importantes que foram discutidos nessas reuniões aí foram o seguinte: no dia 29 de 11, o Consul aprovou uma proposta que estava em pauta de desvincular livre docência e professor social. Então, o que o Consul aprovou foi os concursos de docência passarão a ser, para quem é da casa, passarão a ser pré-requisito para a pessoa estar no cargo de professor social. Então, não é mais automático que se a pessoa fizer docência, ela vira professor social. As justificativas para isso são totalmente financeiras. Essa era a última despesa que era gerada pela universidade sem ser aprovada pelo Consul, porque a pessoa podia fazer livre docência na universidade. A Unicamp revalidava essa docência, o padrão sempre fez isso, então você criava uma despesa baseada no concurso que a pessoa fez fora. Todas as outras despesas já estão precisando de autorização do Consul para serem efetuadas. Então esse ajuste é basicamente para isso. Esse ajuste nunca foi feito antes, porque a universidade nunca teve problema sério de orçamento. Essa coisa automática de passar de docência social podia ser feita. Agora não pode mais e é esperado que em curto prazo também não possa. Então, as promoções de professor associado para 5.1, elas vão seguir o mesmo protocolo das promoções horizontais, com a única exigência que a pessoa já tenha o título de docência para poder solicitar 5.1. Outro item preocupante que estava em pauta do Consul, já foi discutido na congregação, o Chico fez uma reunião com os funcionários até, era sobre a nova política de gratificações na universidade. Tinha um relatório do GT que propunha muitas mudanças na universidade,
mudanças nas gratificações, mudanças até no organograma da universidade. Todo mundo achava que a reitoria iria colocar em pauta a votação do relatório desse jeito, que a reitoria não fez isso. A reitoria simplesmente decidiu votar a manutenção do corte nas gratificações. Então, as gratificações tinham sido cortadas em 30% no fim do ano passado. Na esta do corte, o Consul ficou de discutir o assunto um ano depois, e o Consul discutiu o assunto e decidiu simplesmente manter o corte. Não mexer em nenhum tipo de estrutura da universidade, não vai mudar o esquema das gratificações. Mas o Consul decidiu também criar um grupo de trabalho, agora um novo grupo de trabalho para discutir o assunto. E aí a ideia é que esse grupo de trabalho não seja algo fechado na reitoria, não seja discutido nas unidades, e detalhes específicos de cada unidade são diferentes. E a ideia é que isso seja discutido dentro das unidades e se tiver alguma mudança, que respeite o funcionamento das unidades. Então é provável que se crie esse GT e que em algum momento de 2019 o pessoal venha para a IEF para entender como funciona. A grande dificuldade do GT anterior parece que eles deixaram de perceber que existem unidades que, por exemplo, têm mais de um curso de graduação. A unidade de engenharia química tem um curso de engenharia química. O IMEC não, tem um monte de curso. O IFISH tem um monte de curso. Medicina tem um curso só também. Acho que deixaram de perceber isso e nem foi colocado em votação, o relatório existe, entrou em algum momento no expediente do Consul, mas não foi feito. Isso foi no Consul do dia 27. No Consul do orçamento, quando foi aprovado por 2019, o Consul foi terça-feira, tem uma boa notícia e algumas notícias não tão boas. Então vamos começar pela boa notícia. A boa notícia é que o Consul aprovou o aumento do auxílio de alimentação, que agora vai para R$ 970 a partir de janeiro. Isso é a única boa notícia do orçamento. Existe esse aumento, ele já tinha sido combinado com os sindicatos em julho. Então existe uma discussão se vai ser pago no retroativo de julho. Isso não ficou claro na reunião. Se eu tiver mais informações eu retorno. Esse seria um aumento de R$ 100 desde julho, vai ser pago em janeiro, então pode ser que tenha algum tipo de retroativo a ser pago. Bom, então tem essa questão da sustentação. Agora, no contexto geral, o orçamento da Unicamp em 2019 ainda vai fechar no vermelho. A expectativa da reitoria é que a gente termine 2019 com um déficit de 160 milhões, que vai ser retirado da reserva estratégica da universidade. Se confirmando essa situação, para 2020, a Unicamp vai ter uma reserva de uma folha de pagamento, cerca de 200 milhões para 2020. Essa reserva de uma folha de pagamento, ela é uma preocupação, uma boa preocupação da reitoria, porque a reitoria comenta o seguinte: para pagar salários no mês, nem sempre o governo já depositou a quantia até o quarto dia útil. Então a Unicamp acaba usando essa uma folha de reserva para fazer o pagamento de salários e depois entra no repasse do governo. Então, quando a professora Marisa traz o orçamento, tem uma linha vermelha, que não é no fim da reserva. É no fim de uma folha de pagamento da reserva. Então precisa ter pelo menos uma folha de pagamento. Então, o recado é, até 2020 parece que está tudo tranquilo. Está tranquilo assim, com déficits enormes, mas ainda tem dinheiro para honrar os compromissos de salário e todas essas coisas. Para 2019 tem também uma verba para promoções tanto docentes quanto servidores não docentes. Para docentes é uma verba de mais ou menos o dobro do que foi quase 5 milhões, agora são quase 10 milhões. O que a reitoria disse é que ela não pretende distribuir a verba como ela distribuiu esse ano. Esse ano ela deu uma verba equivalente a uma vaga nesse mês para todas as unidades, supondo que as unidades tinham necessidades iguais, que obviamente não é verdade. Então a reitoria provavelmente, ao invés de a verba é o dobro, então não significa também que vai ganhar 20 cotas de promoção. Vai ser analisado unidade a unidade. A situação do INEC é crítica, então a gente espera ganhar a luta um pouco mais que essas 20 cotas, mas isso vai ter que ser conquistado a unha lá no Consul e na reitoria. Mas o montante total de dinheiro é cerca de o dobro do que foi esse ano. E um valor muito parecido, são 9,6 milhões para docentes, 9,1 milhões para não docentes, porque
porque a nova carreira dos funcionários está sendo aprovada nas instâncias da universidade e quando for fazer o enquadramento das pessoas nos níveis, algumas pessoas terão que ganhar muito salário. Então, também tem promoções tanto para docentes como para não docentes. Se tiver alguma dúvida, pode interromper, senão eu estou listando tudo. Eles vão liberar os recursos da promoção logo no começo do ano ou vai ser? Parece que é em fevereiro. Parece que é liberado em fevereiro. Se dividir em fevereiro. A partir de fevereiro deve chegar para os meninos. Por conta dessa mudança do vestibular da Unicamp, a Unicamp está aumentou um pouco o gasto com assistência estudantil, por conta do acesso de cotas, vestibular indígena. Segundo a professora Tereza, a Unicamp é a universidade brasileira que mais investe em assistência permanente estudantil, todas as universidades federais, é que assistência e permanência está incluído, por exemplo, alguns gastos de moradia, bolsa moradia, inclui até o gasto do SECOM, o rentício do SECOM, então não é somente bolsa SAG, é o pacote completo. O valor total da assistência estudantil é de 85 milhões de reais. É um valor bem maior que isso, acho que da ordem de 180 milhões de reais é o gasto com condição de assistência a funcionários. E também ao SECOM, auxílio creche, auxílio educação especial. Esses valores também aumentaram. Do ponto de vista do IMEC, o IMEC recebe da reitoria uma rubrica que chama PQO, algo em torno de R$250 mil por ano para algumas despesas. O valor foi mantido. De 251 passou para 245, mas foram alguns ajustes, todas as unidades sofreram alguns ajustes. E o IMEC vai receber uma quantidade bem maior de verba em 2019 para a reforma do prédio. Uma rubrica específica de manutenção predial. A gente recebeu algo em torno de 50 mil esse ano, vai receber algo em torno de 85 mil no ano. Tem bastante coisa para fazer no prédio. Então é uma boa notícia. Vai reformar o banheiro? Olha, É outra, né? a situação do banheiro, eu não vou te dar detalhes, porque os detalhes até hoje eu não entendi direito. O que aconteceu foi o seguinte: quando o projeto do banheiro está pronto, o IMEC tem 38 banheiros. Reformar 38 banheiros. Reformar 38 banheiros não é uma coisa muito barata. Então a reforma de banheiros fica em mais ou menos R$800 mil. Então esse dinheiro tem um embrólio aí com a reitoria, foi contingenciado parte do recurso. Acho que vai sair em 2019. Mas assim, a situação não está muito clara. O vaso já é novo. O vaso é novo, a Unicamp trocou todos os vasos sanitários, principalmente a água. Umas torneiras douradas, uma coisa, vamos ver. O orçamento do Consul está divulgado no site da PRDU. Tem uns números muito interessantes. Tem, por exemplo, o gasto com energia elétrica da Unicamp, com água. O IMEC não paga nem água nem energia elétrica, mas a Unicamp paga. E é coisa de milhões, 50 milhões, 100 milhões. É um valor absurdo. O banheiro, vamos ver, está parado. Dá 22 mil por banheiro. Então, por aí. Coisas feitas em uniformes, sempre são mais caras do que então, 22 mil na sua casa, certamente serão banheiros espetaculares. O IMEC tem problemas que alguns banheiros vão ter que ser readaptados para banheiro deficiente. Só tem banheiro deficiente no térreo, que é absurdo. Então, ficou caro mesmo, está saindo. Esse é o informe do Consul, então o orçamento passou sem problema nenhum, porque não tinha muita coisa para discutir. Não tem dinheiro. Então, a diretoria conseguiu fazer mágicas lá para liberar algum dinheiro para reforma predial, essas coisas assim. E as promoções, tanto docentes como não docentes que devem voltar. Então, essa é a justiça. De informe do Consul é esse, o último informe que eu tenho é sobre a eleição de representante discente. A gente teve eleição, mas não teve candidato. Então, a gente vai ter que precisar disparar a nova eleição. Como o pessoal só assume em abril, eu acho que a gente pode disparar uma eleição na outra congregação, ou pode ficar para o ano que vem, não precisa ficar na próxima congregação. Eu sei que o Lúcio quer falar uma coisa. Um aviso sobre a extensão, vai haver umas modificações, eu vou dizer quais são, e a ideia é passar para vocês, e se alguém tiver alguma coisa, depois entre em contato comigo e vocês passam para os respectivos representados. Então, uma
em relação ao regime RDIDP, atualmente, pela regra atual, um docente, para se envolver com atividades de extensão remuneradas, era no máximo de 60 horas por semestre. Vai haver uma mudança e vai passar a ser 8 horas semanais. Atividade remunerada, as outras não tem problema. Mas por remuneração, o máximo é 8 horas semanais. Tá bom? Essa é uma modificação. A segunda modificação vai ser em relação a docentes externos dando aula na extensão. Então, professores que não são da Unicamp dando aula na extensão. Atualmente é no máximo 50%. Tá bom? Vai passar a ser 60%. Tá bom? Então, o mínimo de 40% tem que ser da Unicamp. Não precisa ser IMEC. Tem que ser da Unicamp. Então, essas duas modificações estão em trâmite. Então, se alguém tiver tudo bem, ok. Se alguém tiver alguma coisa, algum esclarecimento, você vai entrar em contato comigo. Quando tiver a votação lá em cima, eu passo para ele. É só isso. Alguém tem alguma pergunta? Era 60 horas por semestre? Não. Uma é a quanto você pode RDIDP. Sim, é quanto 8 horas por semana. Não, quanto é? 60 por semestre. Agora é 8 por semana, é bem mais. Então, vão haver mais modificações na extensão, mas essa já é um começo. A ideia é incentivar bastante a extensão, então eles têm que liberar. Só vai entender a mudança da regra. Se alguma coisa for concentrada numa semana só, Essa é a criou um problema. Eu perguntei, eu não sei. O que eu tenho por enquanto é isso, leve para o Instituto, escuta, avise, e as pessoas agora podem me perguntar, por exemplo, eu posso acumular, dar mais de uma semana no eu acho estranho essas. É mais fácil ser por ano. Alguma em contagem relação nova. ao outro item, Pois não. aposentados, coisas assim, são considerados da casa ou não? Professor aposentado, se tiver colaborador, ele é tratado como docente normal. Não tem nenhuma, pode coordenar, pode dar aula, ele entra no mesmo esquema. Mas esse outro que eu falei é pessoas externas ao Unicamp, um aposentado. Se ele não é colaborador, ele é externo. Se ele é colaborador, não tem problema nenhum. Ok, pessoal? Obrigado. Obrigada. Alguém tem mais informe? Bom, se não, a gente pode passar para o outro dia. O primeiro item da ordem é aprovar uma ata. Na congregação passada foi retirada de pauta a aprovação da ata, que faltava uma correção do Montenegro. Ele mandou a correção. Acho que a ata foi para vocês, mas está projetado aí. Eu acho que a gente pode, como isso já esteve em pauta, bem a sua comissão é aquela, a comissão do Marcelo é aquela, talvez vocês já tenham lido essa ata aí. Pode aprovar a ata, quer me ler convidado? Tá, então, a aprovação da ata da reunião do dia 6 de setembro. Os favoráveis à aprovação da ata permaneçam como estão. Abstenções. 3, 4 abstenções. Contrários. Estou aprovando. Está aprovando. E aí vamos aos itens da ordem do dia. Os itens da ordem do dia, a mesa vai destacar 2.11, 2.12 e 2.13. Os três processos de promoção horizontais. Quem quer destacar mais sobre isso? Vai destacar, tá? Sim, vai se destacar. Você vai falar já? Não, eu vou falar dele primeiro, mas você sai e volta. Tá bom. Então, assim, se ninguém tem mais um destaque, coloque em votação todos os itens, exceto esses três. Eu quero que eles tenham para você sair ou... Não, eu estou falando só um destaque. Um destaque você sai. Então, eu vou falar dele, você sai. Destacar... Ou se registrar a abstenção, eu vou você.
Então, assim, a proposta é votar todos os itens mesmo destacados. Quem aprova fica como está. Abstenções. Contrários. Então, todos os itens, exceto esses três aí, ficam aprovados. Registrar a extensão do livro na votação do livro processo. Ele está em cima. E vamos aos itens 2.11, 2.12, 2.13. Eu queria, para aproveitar a Mariana aqui dos outros itens, que a gente discutisse primeiro 2.12, que é o processo da estatística. O método da estatística. Você sai, rapidinho. Eu destaquei esses três itens porque, bom, foi a primeira vez que a gente fez concurso de promoção horizontal dessa forma, num contexto de baixo, de problemas financeiros. Então, as bancas desses concursos foram instruídas elas foram informadas dos inscritos, foram informadas quantas promoções tinham para cada nível, e as bancas foram instruídas de, além de fazerem pareceres individuais dos candidatos e no parecer final, elas foram instruídas a ordenar os candidatos dos concursos. Isso, no caso do processo de levantamento de estatística, não foi necessário, porque a estatística tinha uma cota de 3.1 para 3.2, aprovada em levantamento, e uma cota de 5.1 para 5.2. Como só tinha um inscrito para cada promoção dessa, as duas inscritas foram consideradas aprovadas pela banca, e a banca não teve que ordenar candidatos, porque não tinha o que fazer. Era uma vaga, um inscrito, os dois métodos reconhecidos não foram aprovados. Então, assim, eu queria colocar já em votação o processo da homologação do resultado de promoção por mérito do Departamento de Estatística. Simplesmente dois comentários. São dois inscritos, duas cotas previamente atribuídas pelos Departamentos de Comunicações. Os pareceres estão aqui, tem parecer CA também aprovou o resultado. Então, coloco em votação o item 2.12, homologação da Comissão de Mérito Estatística. Favoráveis à comissão, abstenções, contrários, beleza. Então, e aí eu queria também não seguir a ordem que está aí, já que a estatística estava depois de multiplicada, eu queria comentar um pouco sobre o processo do DNA, o processo do DNA, na discussão de cotas de promoção, o DNA tinha uma cota de 3.1 para 3.2 e tinha uma cota de 5.1 para 5.2. O DNA tinha 3 inscritos nesse concurso, a Kelly se inscreveu de 3.1 para 3.2, o Samuel se inscreveu de 5.1 para 5.2 e o Mosna, o Ricardo Mosna também se inscreveu de 5.1 para 5.2. A banca se reuniu, todos eles receberam pareceres favoráveis, mas como a banca tinha o trabalho ingrato de, além de reconhecer o mérito, analisar o mérito, de classificar os candidatos, no parecer da banca, eles explicam por que fizeram isso e classificaram o Samuel em primeiro. Então a banca considera que, se for somente duas cotas de promoção, a de 3.1 para 3.2 deve ser usada para Kelly, e a de 5.1 para 5.2 deve ser usada pelo Samuel. Apesar do Ricardo Mota ter sido um parecer muito bom por parte da banca. Diante do resultado desse concurso, o Departamento de Matemática Aplicada se reuniu numa assembleia para homologar esse resultado. Só observa que assim, a homologação de concurso de promoção horizontal não é necessário que passe pelos departamentos, em geral não passa. A matemática nunca passou, por exemplo. Mas se você tinha uma assembleia ou conselho com pauta livre, às vezes comentava no informe que deu certo. Mas a matemática aplicada, por ser o primeiro processo que exigiu da banca essa classificação, marcou uma assembleia para discutir o assunto. E aí, bom, queria que o Marcelo pudesse explicar melhor. Tivemos ontem uma reunião de assembleia,
essencialmente esse motivo de ser chamada. Quando o resultado saiu, teve algumas conversas de corredor e era melhor levar isso para dentro da Assembleia do que causar mal-estares. Não foi, naturalmente, uma Assembleia muito cheia, mas dos que estavam presentes, logo na primeira manifestação, houve a sugestão de se aproveitar essa possibilidade criada por chegarem 5 outras possibilidades de progressão relativas ao orçamento do ano passado, para ainda serem utilizadas, que a Assembleia do DMA solicita que seja utilizado uma dessas 5 para tentar atender ao caso do Nobre. Como a gente verificou com a diretoria, isso ainda já passou pelo consumo, mas ainda não chegou ao IMEC de verdade em forma de recurso. Então isso não está pautado agora, então fica só o informe de que essa foi a decisão da Assembleia de fazer a solicitação, mas que isso só deve ser trazido para discussão verdadeira na próxima reunião, que é em fevereiro. Basicamente isso. A diretoria recebeu um memorando da parte aplicada informando esse resultado dessa reunião, que a Assembleia do DNA aprovou por unanimidade, sugeriu fortemente a congregação a utilização de uma das 5 promoções destinadas ao IMEC para a promoção do MOS antivírios e e aí eu vou explicar um pouco de onde vem essas 5 promoções. No consumo dia 27, a Unicamp disse que tudo, eu acho que era a mesma verba que iria ser usada para promoções. Depois que dividiu tudo, na prática é o seguinte: a reitoria distribuiu um cargo de MS3 para cada unidade. Uma cota de promoção não existe um múltiplo inteiro da cota de promoção que dê um salário de MS3. Então sobra dinheiro. Porque as cotas são um pouquinho diferentes, 3,1, 3,2, 6,1. Esse dinheiro que sobrou, a Unicamp dividiu novamente esse restante, dividiu entre as unidades, usando o único critério de número de docentes. Então, algumas unidades ganharam 2, outras ganharam 3. O IMEC e o IB ganharam 5 cotas desses restos a pagar aí, porque são as 2 unidades que têm mais de 100 docentes. Então, ainda do exercício de 2018, o IMEC recebeu ou receberá 5 cotas para serem usadas em promoções. Acontece que entre o Consul falar que o IMEC vai receber e a gente poder de fato usar essa vaga demora, porque esse recurso ainda não está empenhado no sistema de recursos da Unicamp. Então, assim, fim de ano, o Consul tinha que outro Consul para discutir orçamento. Eu acho que a reitoria não se preocupou em mandar, apesar de ser algo do exercício de 2018, a reitoria não se preocupou em mandar as vagas desse ano, talvez até com a ideia de que não dá para usar mais esse ano essas vagas. Se alguém quisesse fazer um concurso, não dá para tocar isso esse ano. Mas o IMEC receberá 5 vagas. Essas vagas têm que chegar no IMEC e a congregação tem que decidir sobre essas vagas. Mas como são 5 vagas, é bem provável que pelo menos uma delas vá para o DNA. Se a reitoria tivesse prometido 2 vagas, aí é melhor discutir de novo. Mas sendo 5, não estou antecipando a decisão da congregação, mas baseado no que sempre aconteceu, é razoável que uma dessas vagas deve ir para o DNA, tem que ser discutido pela congregação. E a matemática aplicada já está segurando uma dessas, por isso que é famosa. O encaminhamento vai ser parecido com quando você tem um concurso, a gente sempre abre um concurso para uma vaga, mas vocês têm outras vagas, né? Então a gente homologa essa promoção como está, e na primeira congregação de fevereiro a gente já deve ter um recurso, já deve ter uma divisão mais precisa disso aí, e aí usa uma dessas vagas, entra em pauta, homologação do professor Mosa, conforme parecer. O parecer dele é extremamente favorável. Eu acho que não há necessidade de fazer outro concurso, chamar outro banco. Acho uma solução bem bom senso aí para todos os envolvidos aí para isso. Então essa é... A gente tentou falar lá na DGNH, a gente está com outro problema na DGNH, com a outra vaga, estou tentando conversar com a responsável lá, mas não conseguimos falar o sistema não consta vaga. A gente tentou, bom, mas será que o sistema não estava? Será que não está anotado no caderninho meio que já foi, mas não tivemos essa resposta. Então por isso que a gente está encaminhando desse jeito, aprovação desses critérios, e o DNA mandou um memorando, então vai ser, a diretoria vai segurar
A gente já tinha até começado a fazer um parecer da CA para assinar, mas não vai dar para aproveitar, porque vai ter que ganhar outro número. Mas isso fica, próxima reunião, primeira reunião de divulgação de 2019, vai ser discutido com a possibilidade de entrar em pauta a promoção de nós aqui para ser isso. A diretoria tem tranquilidade para falar isso, porque eu fui informado que o presidente da banca desse concurso é um desses de unanimidade. Estava, estava em assembleia, então acho que é melhor falar de pessoas de pessoas. Mais alguns esclarecimentos sobre isso? Acho que era isso. Eu não entendi essa última parte, não, é unanimidade. Não, porque o DNA aprovou por unanimidade. O Aurélio estava presente na Assembleia. Minutos atrás teve uma manifestação social do processo o DNA ainda usa a Assembleia, a gente tem a Assembleia. E essa decisão ela foi tomada ali no momento com os membros que estavam, os professores que estavam na Assembleia, só que eu fiquei sabendo agora. A gente tem um pedido, pelo menos já aprovado também, de concurso para a livre docência, que agora foi desvirtuado, mas que também espera-se a comissão para se concluir, e esse concurso em análise numérica, dele, posto o nome do professor Eduardo Abreu e o meu nome. Então, uma decisão anterior do departamento, a gente tinha duas portas, e houve uma decisão também difícil entre fazer as promoções horizontais e as verticais, e foi decidido por 50% mais um por fazer as horizontais naquela época, por exemplo, tinham duas portas. Então não se discute mérito, é discutido de todos os pedidos. Então é uma decisão interna muito difícil do departamento. E nessa última assembleia, a pauta era de homologação do resultado. Então a pauta era de homologação do resultado que dava a promoção para o Samuel e para a Kelly. Então, na nossa assembleia de quarta-feira, eu tinha justificativo que eu estava numa banca e o professor Eduardo Abreu está de férias. E a gente não fazia ideia de que seria discutida, embora justificada, que seria discutida uma possível já antecipação dessa vaga para o MOSNA. Isso não estava em pauta da nossa assembleia, a nossa pauta era a homologação. Então, eu fui meio surpresa agora, embora tenha essa unanimidade dos envolvidos, que é uma unanimidade porque realmente parece natural. Todos os nossos pedidos são muito bem justificados. Então, eu me sinto muito desconfortável em saber que isso foi decidido, sem eu saber que seria discutido na Assembleia. Eu acredito que os outros professores da Assembleia que estavam na Assembleia também não tinham essa noção. Talvez se eu tivesse, o Eduardo tivesse, a gente fizesse um contraponto, não teria essa unanimidade, por vezes não teria nem sido levado adiante, porque não era pauta da Assembleia. Então, eu venho dizer que o ensino eu venho dizer, eu posso legislar aqui no causa própria, que a matemática aplicada deve focar em 3 portas que a gente tem no pedido aprovado do MOSNA e também tem agora a nossa espera, que não pode ser feita justamente pela limitação de 2 portas que a gente tinha, mais que justificado do professor Eduardo Abreu e do pedido. Então, eu acho que, embora pareça uma armadura nesse caminho, existe muito mais informação que precisa ser discutida, precisa ser debatida. Então, por isso que eu agradeço a oportunidade de falar aqui, trazendo contraponto a essa decisão que parece ter sido unânime. Obrigado. Não, obrigado, professor. Fala. O procedimento para distribuição dessas cotas que ainda chegaram ao MEC, me parece que é um procedimento que sempre é feito. Para ter que chegar, a congregação tem que distribuir. Acontece que a distribuição, como foi feita em 2018, foi consultado os departamentos sobre o que fazer com as cotas. Os chefes de departamento e a congregação decidiu dividir, os departamentos decidiram o que fazer. A direção não tem muita ingerência sobre esses assuntos. Provavelmente esses assuntos serão discutidos novamente em DCI antes da congregação,
E se a distribuição for do departamento, a gente não pode fazer muita coisa. A gente tradicionalmente segue o que os departamentos decidem. Mas se existe a discussão interna, eu acho que o DNA tem que focar, discutir melhor o assunto, não sei como é que vai ser feito. Mas... É a discussão sobre internamente, acho que internamente a gente ainda vai ter que conversar bastante. E é por isso que essa antecipação que está sendo feita, eu acho que talvez não seja a ideal, porque eu acredito, todos os professores que estavam nessa ideia, se talvez ouvissem no ponto a ponto, a gente estaria em outro nível de discussão interna, talvez para aproveitar ao máximo o fim do calendário. É justificado, tudo que foi feito é justificado. Mas como a parte interessada, outra parte interessada, não estava presente, não era um assunto que constava em pauta, a gente nem sabia que seria discutido, eu peço para que a gente entenda-se que talvez essa discussão vai voltar para o DNA, talvez volte com outra unanimidade para a diretoria, mas para que saiba que talvez a gente ainda tem um pouquinho para conversar antes de levar a diretoria ao funcionamento do departamento. Isso é um âmbito, pode ser feito último ano, ou apoiar esse. A discussão vai, obrigatoriamente, ela tem que voltar para a conversa. Talvez volte no ano que vem com alguma situação nova mais estabelecida. Enfim, foi o que eu queria receber o feito. Alguém tem mais alguma? Bom, se ninguém tiver mais um questionamento, eu queria colocar em votação, então, a aprovação do item 2.11 e a homologação dos resultados de promoção por mérito do DNA. Então, favoráveis para essa comissão, abstenções, contrários. Então, item aprovado. O último item dessa nossa pauta é o item 2.13, que é o processo de promoção por mérito da matemática. No caso da matemática, a matemática foi decidido que a matemática ficar com 6 cotas de promoção, das 10 que o Instituto recebeu. A matemática, 3 dessas 6 cotas estão sendo usadas para concurso de docência, que são esses que já foram aprovados. São 2 cotas de concurso de docência em geometria e 1 cota de concurso de docência em matemática. E então sobram 3 cotas. Foi decidido que essas cotas seriam utilizadas 2 cotas para promoção de 3.1 para 3.2 e 1 cota de promoção de 5.1 para 5.2. Então, os inscritos que nós tínhamos, a gente tinha uma situação parecida com o DNA, porque a gente tinha um inscrito a mais do número de cotas a ser utilizadas. Então, os inscritos eram o Christian, o Simone Marquesi, o Ademir Pastor e o professor Eduardo Garibaldi. Eles se inscreveram no nosso instituto de hoje. De 3.2, se não me engano, o Arthur estava inscrito também. O Simone e o Christian. De 5.1 para 5.2 estava o João, Garibaldi, Marquinhos e Ademir. O Arthur também estava escrito de 3.1 para 3.2. O Joa também estava escrito de 5.1 para 5.2. Todos, inclusive, foram. E o Marquinhos também de 5.1 para 5.2. Exceto o Joa, né, que não foi editado, todos os outros receberam também pareceres positivos, né, os pareceres da banca, a banca, de novo, a banca tomou ciência de que ela estava sobre a frente de um processo de produção, de promoção horizontal, e tinha mais inscritos do que cotas de promoção. Então a banca também foi convidada a elaborar uma classificação dos candidatos. Então a banca deu pareceres individuais para os candidatos, fez um relatório final, um parecer final da banca, e a banca recomendou esses candidatos que estão aí. Recomendou para as 2 cotas de 3.1 para 3.2 o professor Simone e o professor Christian, e para a única cota de 5.1 para 5.2 a banca recomendou o professor Ademir Pastor.
aprovou todos os candidatos, certo, sujou, mas com o problema da falta de recursos para promover todo mundo, a banca fez o que foi solicitado a ela que fizesse. Olha, de todos os inscritos você precisa escolher 2 de nível 3.3.2 e 1 de nível 5.1.5.2. Então, esse processo acabou, foi para o parecer da CA, a CA deu parecer. No dia 4 de dezembro, quando acaba o processo, o mérito, o concurso, os candidatos foram chamados para a ciência no processo. Quando os candidatos foram chamados para a ciência no processo, após a ciência no processo, o professor Eduardo Garibaldi entrou com recurso no processo, contestando o ato da banca fazer uma classificação dos candidatos. Eu não vou ler os detalhes do recurso do Eduardo, está anexado ao processo, mas recurso de 3 páginas. O professor Eduardo Garibaldi ele começa dizendo que fica feliz com o parecer individual que recebeu, que diz que ele está no perfil desejado, mas ele reconsidera sobre o resultado, solicitando que a comissão de avaliação reveja seu parecer geral e elimine referências sobre priorização de candidatos. Ele acha que esse é o erro formal no processo, priorizar o recurso. Bom, diante desse recurso, que está escrito até no juridiquês aqui, eu marquei uma reunião com a Procuradoria da Universidade. Então, nessa segunda-feira, eu e o Lucas Catão, o chefe de exercício supremo, onde veio esse processo, fomos até a Procuradoria, conversamos com a doutora Fernanda, que parece que está cuidando dentro da Procuradoria desse processo de condução, explicando a situação para ela, e ela reiterou que ela já tinha falado com o Chico. Tinha falado com o Chico que, no momento, era esse o procedimento para passar o concurso para frente. Ou seja, não tem recurso financeiro para promover todo mundo, as pessoas ganham os pareceres individuais e são promovidos quem a banca achar que deve dentro dos recursos disponíveis. Foi o que, pelo menos, as duas bancas fizeram, o DN e o DNA. Foi necessário uma ação da banca nesse sentido. Fomos conversar com a procuradora e ela nos orientou que esse recurso do Eduardo poderia ser indeferido, porque essa é a instrução. Então a banca não agiu em desconformidade com o que foi solicitado a ela. A banca fez o que foi pedido. E, na verdade, foi pedido à banca com base em uma orientação prévia da PG, em que, na época, o diretor, o Chico e a Amélia foram à PG, no dia 1º de agosto, para entender como era esse processo. Conversaram justamente com a Fernanda e ela orientou: vai ter que falar para a banca fazer ele proceder dessa forma. O Chico mandou um e-mail para a comunidade inteira no momento de agosto, informando isso, dizendo que a banca teria o trabalho extra de classificar os candidatos, e as bancas fizeram. Diante disso, com orientação da PG passada em reunião com a procuradora, eu deferi o recurso do ato, apresentando exatamente a justificativa. O recurso dele não questiona o parecer que ele recebeu. Então não é exatamente o parecer, um recurso sobre o mérito. No recurso dele, ele não está dizendo que é melhor que o outro candidato, que ele deveria ser promovido ao invés de outra pessoa. Está dizendo que o procedimento não é o correto. Por orientação da PG, a gente, mais uma vez, ficou sabendo que o procedimento é esse. Então foi deferido. O professor Eduardo foi chamado, isso foi no dia, segunda-feira, dia 10, então dia 10 foi iniciado o processo. O professor Eduardo foi chamado para dar ciência nesse processo, e ele deu ciência ontem, tarde, no processo. E hoje de manhã, o Eduardo protocolou na Procuradoria da Unicamp uma solicitação de avaliação jurídica. Ele protocolou, fez essa solicitação à Procuradoria e nos informou o que fez, referente ao processo, e pediu para que
a congregação fosse informada sobre isso. Obviamente, mesmo que ele não tivesse pedido, a congregação seria informada que o Eduardo está pedindo parecer. A questão é a seguinte: pedir um parecer por escrito no APG é uma coisa, todo mundo sabe que é uma coisa traumática e extremamente demorada. E eu estava na reunião com a procuradora, o Lucas estava na reunião com a procuradora, se a procuradora da Unicamp pedisse um processo legal, eu não tenho muito argumento jurídico para falar que não é. Então, só complementando que a procuradora sugeriu que a gente desse continuidade ao processo. Não tinha problema nenhum que deferisse o recurso e que continuasse. Inclusive, se o Eduardo acha que há algum erro de forma, ele poderia recorrer depois em instâncias superiores. Exatamente, foi exatamente o que o Renato estava feito. Esse recurso do Eduardo não é a congregação. Não é, na verdade, um recurso a ninguém. Está solicitando uma avaliação jurídica. O meu entendimento é que essa solicitação de avaliação jurídica, ela não interfere na decisão da congregação. Se tivesse fazendo um recurso à congregação, sei lá, tira o item de pauta, chama ele para explicar, não é isso que ele está fazendo. Ele assinou consciente ao parecer, e talvez o que ele quer é que a Procuradoria dê por escrito um parecer dizendo que essa é a forma correta de fazer o concurso. O que eu tenho certeza que ele vai receber, porque falamos com a Procuradora e ela muito tranquilamente disse que não, toca esse processo, você pode deferir, disse que a situação, a Procuradora mostrou até conhecimento absolutamente grande sobre a política universitária, né? Olha, sempre foi assim, mas agora não tem dinheiro, então tem que ser desse jeito. Então, eu estou bastante tranquilo, acho que o Lucas voltou de lá, um chefe voltou de lá bem tranquilo, que deveria ser indeferido, tocado para frente. Então, nos outros institutos tem adotado esse procedimento mesmo de elencar. Isso está sendo feito não só em promoção, foi solicitado que elencasse. No caso do curso de docência, por exemplo, não foi sugerido que todo curso de docência ordenasse candidatos, o que gerou situações absurdas. Por exemplo, a FEEC, parece que tem um concurso de docência, foi colocado uma cota de promoção, 6 candidatos. Os 6 foram mostrados habilitados. Qual foi a decisão do CEP? Olha, enquanto vocês não arrumarem mais 5 cotas, esse processo vai ser homologado. Mas o primeiro, não tem primeiro. Então você não tem primeiro cota. Então, ou arruma a cota, mas nunca não homologa o processo. Os outros processos por mérito, as bancas também estão agindo dessa forma, porque não foi orientação para o INEC, orientação geral para o Estado. Comentários? Então, assim, a proposta na mesa é homologar o resultado do concurso. Só como comentário de histórico dessa situação, isso causou desconforto no CI ao tempo todo do processo, porque de fato a gente tinha uma regra escrita que não poderia ser cumprida à risca. Então a regra escrita é pensada em épocas sem restrições orçamentárias. Então cada processo de promoção é um processo individualizado e não competitivo. E na hora que faltam recursos, você precisou incluir uma espécie de viés competitivo sem ter uma norma escrita para isso. Então, em algum sentido, a gente tem que vestir a carapuça e saber que a instituição errou ao iniciar o processo dessa forma. Agora, o que alguns já me ouviram falar em assembleias de DMA e tudo mais, é que o que nos salva, no CI, o que nos salva é a ideia do princípio da boa-fé. O tempo todo buscou-se na norma não escrita como adaptá-la à situação de necessidade de competição. E isso foi se recebendo instruções, inclusive da Procuradoria, de como deveria se agir em cada momento, e assim que se agiu em cada momento. Então, também sou a favor que aprove-se aqui que tudo que foi feito até agora foi feito com essa sutileza, não precisamente como as normas escritas regem, mas como se foi possível adaptar adequadamente a um cenário competitivo o que as normas prevêem, o que o princípio da norma prevê. Então,
É o que nos resta fazer, mesmo havendo esse desconforto, havendo o tempo todo. E por isso a gente espera que isso seja melhor definido. Para a próxima. Exato, antes de iniciar a próxima rodada. Até na conversa que a gente teve com a Fernanda, a gente falou sobre a deliberação usada no Consul, ela falou assim, olha, unidades tem que pedir para a reitoria alterar essa unidade, isso aí. Muito provavelmente a reitoria vai alterar, porque agora as coisas estão sendo feitas, depois da desvinculação da retrocência com o cargo associado, acho que as coisas vão ficando mais claras. Tudo, querendo ou não, vira o mesmo tipo de promoção horizontal, vai ter que ter uma regra mais clara dentro disso. Bom, se não tem mais inscritos, eu coloco em votação a homologação, item 2.3, a homologação do resultado do pedido de promoção por mérito do DM